E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o urologista Felipe Melo. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia. Novembro é um mês todo dedicado à conscientização e o combate ao câncer de próstata, inclusive chamado de Novembro Azul. Mas, doutor Felipe, por que o homem ainda tem que se preocupar tanto com esse tipo de câncer? Porque o câncer de próstata ainda é o câncer que mais mata homens no Brasil. Existe uma possibilidade de cura. O paciente pode fazer a detecção precoce e pode se curar, se der o diagnóstico precoce, em cerca de até 90% dos casos. Então, o Novembro Azul é uma data comemorativa que começou na Austrália já desde os anos 90, e eles têm essa finalidade justamente de comemorar o dia 17 de novembro, que é o Dia Internacional de Prevenção do Câncer de Próstata. Falando um pouco de prevenção, a gente, claro, sabe que há o exame do toque, inclusive um exame bastante polêmico em razão do mundo machista que nós vivemos, mas existe também um outro exame chamado o PSA. Eu queria que o senhor começasse a falar um pouquinho da diferença dos dois e por que um não exclui o outro, ou porque é preciso, ainda que seja feito o PSA através de exames de sangue, porque tem que se fazer também o toque. Exatamente. O homem que vai ser submetido a uma avaliação urológica, existe toda uma tradição em que o paciente vai ser submetido a uma investigação que vai conversar com o paciente sobre os sintomas que ele pode ou não estar percebendo que sente, e a partir daí vem o exame físico. Essa é a nossa visão tradicional do exame urológico. O exame de toque, ele associadamente ao valor do PSA, eleva em cerca de 40% a probabilidade de detecção do câncer de próstata, uma vez que cerca de 70% dos cânceres de próstata são localizados numa área chamada zona de transição. Essa zona de transição fica em torno exatamente da área onde o tumor poderia ser alcançável no simples exame de toque. Para a gente explicar um pouquinho melhor ao telespectador, doutor Felipe, o que é exatamente que o PSA detecta e o que é que o exame de toque vai indicar ao médico? O PSA é uma proteína que é produzida pelo tecido da próstata e também por algumas partes das vias urinárias, e que ele tem uma elevação muito grande na sua produção exatamente quando o câncer começa a se formar. Então, ele é altamente específico para o sistema urinário, e qualquer pequena alteração no valor do PSA já é suficiente para que se suspeite da presença de um câncer de próstata. Então, o PSA é uma espécie de alerta de luz amarela para que se investigue mais através do toque. Doutor Felipe, a gente já, em outras oportunidades aqui com outros médicos, falava da questão da mamografia nas mulheres, que antes era com o toque e com a evolução da medicina passou a ser feita através de equipamentos. Mas no caso do câncer de próstata, não. Ele continua sendo feito o exame do toque, ainda é considerado o mais eficaz. Por que também não acompanhou essa evolução? Por que ainda é preciso o toque? Porque uma coisa não substitui a outra. Esse avanço que aconteceu da tecnologia nos possibilita cada vez mais essa avaliação e esse diagnóstico mais precoce. Os exames, principalmente os exames de ressonância, mostram tumores bem iniciais, que podem ser suspeitados até antes dele ser detectável no exame de toque. Mas a gente não pode fazer ressonância em todo paciente que entra no consultório, porque seria inviável, não é? Então, o exame de toque, ele tem o seu papel. Os exames de imagem também têm o seu papel. Então, o ideal é que a gente tenha todos esses recursos em benefício da detecção precoce do câncer de próstata. No começo da nossa entrevista, o senhor falava que esse é o tipo de câncer que mais mata homens aqui no país, e isso já é mais do que o suficiente para que todos os homens, que claro, dentro daquela faixa etária considerada público, alvo público de risco, precise fazer realmente o toque. Mas que faixa etária exatamente é essa? Quais precisam apenas fazer o PSA? Quais têm que fazer o toque independente de PSA?
A partir dos 45 anos, recomenda-se que todo homem faça uma consulta no urologista uma vez por ano. Então, a partir dessa idade é quando começa essa investigação de forma geral, de forma para todos os homens do mundo. Quando existem algumas condições como a doença pré-existente, a doença na história familiar do paciente, aí entra a necessidade de se iniciar essa avaliação, normalmente a partir dos 40 anos. Então, no homem que tem história familiar positiva, principalmente na linhagem paterna, doença obesidade e a raça negra também geneticamente é mais propícia ao desenvolvimento de câncer de próstata. Então, todos esses fatores fazem com que a gente inicie mais precocemente uma investigação. O fator genético realmente é um fator importante no diagnóstico e na instalação de um câncer de próstata. Doutor Felipe, e sendo diagnosticado o câncer de próstata, como é que é o tratamento dele? Existe cura para esse tipo de câncer? Pode existir cura, sim, desde que se dê o diagnóstico precoce. Quando se dá o diagnóstico precoce, o índice de cura pode ser de até 90%. A cura que se diz é quando a gente consegue retirar totalmente o tumor. Isso se faz através de uma cirurgia chamada prostatectomia radical. Então, o tumor sendo totalmente retirado, o paciente sendo acompanhado em torno de 5 anos, e nesses 5 anos não tendo nenhum sinal de que a doença está voltando, aí é um critério para designação de cura do câncer de próstata. Além da cirurgia de prostatectomia radical, existe também, naqueles pacientes que não têm condições de submeter a um procedimento cirúrgico maior, como a prostatectomia, aí existe a possibilidade de radioterapia e existe a possibilidade de hormonioterapia também. Porque o câncer de próstata, ele se alimenta muito da produção natural de hormônio masculino que o homem tem. Então, quando o câncer ele progride, a ideia do tratamento clínico se baseia exatamente em fazer com que a produção natural de hormônio masculino se diminua para que esse hormônio não alimente o crescimento daquelas células patológicas, aquelas células tumorais que o paciente apresenta. Doutor Felipe, o câncer de próstata é o que mais mata homens no Brasil. O tratamento, como o senhor estava falando agora, é um tratamento bastante radical e não é um tratamento de curto prazo, né? Algo em torno de 5 anos é o acompanhamento desse paciente. Ou seja, razões mais do que suficientes para que os homens realmente quebrem essa coisa do preconceito e realmente façam o exame de toque. E eu queria saber do senhor alguns mitos que chegam, por exemplo, aos consultórios, os pacientes quando chegam acreditando, enfim, quais são os mitos, as dúvidas que eles têm mais ao chegar a um consultório do urologista? Muitos pacientes têm essa mesma dúvida que você apresentou, se ainda é necessário fazer o exame de toque. Então, o exame continua sendo uma coisa extremamente recomendável. Como nós estamos falando aqui para a população, de forma geral, ele deve ser feito sempre, em todos os pacientes. Em alguns casos, quando o paciente tem um PSA muito baixo, aquele paciente que faz exame de toque todo ano, e o PSA está muito baixinho, a gente pode, em alguns casos, abrir mão do exame de toque. Mas como nós estamos falando de uma forma bem geral, o ideal é que ele seja feito sempre. Tirando essa questão do exame de toque, quais são as outras dúvidas que os pacientes costumam ter quando chegam no consultório para tratar acerca de um problema como esse? Também as questões relacionadas com a sexualidade, né? A capacidade de reprodução, a capacidade de ter uma vida sexual normal, são preocupações do homem que vai ser submetido a uma avaliação de próstata e a um tratamento relacionado com câncer. E altera um homem, por exemplo, que tem um problema de câncer de próstata, altera essa questão dessa capacidade reprodutiva, da capacidade sexual dele? Pode alterar ou não. Existem índices para cada tipo de cirurgia que se faz sobre o trato urinário, sobre o sistema reprodutor, que a próstata é um órgão do sistema reprodutor.
para cada tipo de cirurgia que se faz, pode haver um percentual associado de alterações da capacidade de conseguir ter uma vida sexual normal. Pode acontecer. Nas doenças benignas, no homem que tem a próstata simplesmente crescida, aquele paciente que se vê todo dia no ambulatório da urologia, aquela hiperplasia prostática benigna, que não tem relação direta com o câncer de próstata, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia para hiperplasia prostática benigna, ele dificilmente vai ter alguma alteração. Agora, realmente, os casos de câncer, a gente tem que considerar que a cirurgia que vai ser feita é uma cirurgia bem mais abrangente. E a possibilidade de surgimento de alguma dificuldade relacionada com a vida sexual existe. Porém, essas dificuldades podem ser tratadas também. O urologista também cuida do tratamento do homem que tem dificuldade em conseguir ter a vida sexual normal. O paciente que faz o tratamento oncológico e que tenha essa alteração, ele tem ainda uma condição que pode ser tratável. Existem formas clínicas ou cirúrgicas de se tratar essas alterações.